cada pessoa que precisa ouvir isso, venha, Senhor, com ousadia, e sem impedimento, que ela seja atraída até o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos. A gente continua Bom dia. avançando, hoje com a caneca do Chile, falando de novas fronteiras, novos caminhos, novos destinos, e para isso a gente precisa de avanço. E para avanço, a gente precisa de amadurecimento, a gente já sabe disso. Eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu acabei de deixar a Gra para viajar agora, ela pegou um ônibus para São Paulo, foi ministrar um treinamento lá para um grupo importante, uma empresa de segurança através de drones. Então, um pessoal extremamente moderno, avançado e trabalha aí com empresas importantes. E como é que ela chegou nesse ponto de estar treinando empresas desse nível, empresas de segurança nacional mesmo, né? Através dos treinamentos que ela passou, do desenvolvimento, através de prática. Então, ela viveu praticando, ela viveu investindo na vida dela. Com isso, ela vai ganhando musculatura, ela vai ganhando notoriedade, ela vai ganhando confiança, resistência para desafios maiores. E aí ela é chamada para um treinamento desse. E com esse treinamento, que é essa oportunidade que ela está em São Paulo de dar um treinamento, ela com certeza ganha mais experiência ainda, porque há uma troca com essas pessoas. E tendo essa troca, ela vai poder afetar mais vidas, né? E esse é um grande objetivo da vida de um cristão. E esse é um dos chamados que Deus tem para a gente, que é o chamado da preparação. Houve um tempo em que nós, como igreja, não nos preocupamos com a preparação, e sim com a nossa salvação. Então, a gente ia para a igreja para resolver o nosso problema de salvação. E como a gente garantia isso? A gente ia até o padre, confessava os nossos pecados, e aí voltava na semana seguinte, eu não sei exatamente quanto tempo levava isso, mas para cada pessoa, mas a gente ia lá para resolver um problema momentâneo. E na verdade, a gente não avançava, porque a gente tinha a segurança de voltar lá semana que vem, pedir perdão de novo. E o padre estava lá, esperava. E a mesma coisa acontece na igreja evangélica. A gente vai no culto, pede perdão, talvez ajoelhe em frente ao altar. São práticas que nos mantiveram limitados. E eu quero ser bem direto com vocês hoje, porque hoje é um dia de rompimento. A gente precisa ir para uma nova fase. E isso nos manteve como meninos, como crianças imaturas. E se você quer avançar, se você quer ganhar corpo, musculatura, se você quer ganhar resistência, se você quer novas conquistas, você vai ter que passar por essas fases de desafios. E talvez o que eu vá te dizer hoje pode ser muito pesado, pode ser muito forte para a sua vida. Mas tenha certeza de algo. É isso que Deus quer para você. Um nível de avanço muito maior. Quero te perguntar algo para a gente começar. Quantos estão procurando ir a novos horizontes aqui, desse grupo que está aqui? Quantas pessoas estão buscando novos horizontes? Novas fronteiras? Porque isso é importante, tem que fazer sentido para você, se você quer ir a um novo caminho, a uma nova conquista. Faz sentido para você? Fronteiras da vida. Já pensou Eu nisso, que a quero. sua vida tem fronteiras? Fronteiras no seu ministério, talvez você seja um ministro. Quais são as fronteiras hoje do seu ministério? Fronteiras que talvez você não venha rompendo há muito tempo. Eu converso muito com pastores e a maior referência que os pastores têm assim de fronteiras é número de pessoas. Então, às vezes, os pastores não conseguem romper o número de pessoas, pastores que buscam isso, tá? Que estão ao cuidado deles. E por que que isso acontece? Por que que profissionalmente nós, às vezes, não rompemos níveis? Por que que nós não rompemos a barreira financeira
e ainda continuamos em dívidas ao invés de nos tornarmos investidores. Por que que nós não rompemos a barreira da carreira? Às vezes você está estudando há anos e não consegue romper. Ou a barreira do relacionamento. Por que que não tem conseguido passar a barreira do relacionamento? E por último, a barreira da relevância. Por que que às vezes a gente não se torna relevante para a sociedade? Eu imagino que você está orando por alguma coisa, que você vem orando na sua vida para alcançar algo superior. Imagino isso. E se isso é verdade, talvez você precise analisar por que não está acontecendo. Existem muitas pessoas hoje que estão procurando Cristo, procurando a paz de Cristo, mas elas precisam de alguém que pregue. Então, para pensar só nisso. O quanto hoje eu sou relevante nesse ponto para resolver o problema dessas pessoas que precisam dessa paz de Cristo. E isso é uma viagem, gente, incrível. A gente tem vivido isso há muito tempo, né? Posso te garantir que parece que você está perdendo, mas você sempre vai se ver ganhando. Quantas pessoas em volta de você precisam avançar e estão olhando para você, te olhando como referência de avanço. E às vezes elas desistem porque a gente também não tem avançado. Eu tive uma experiência também, quando eu era criança, eu fiz o pré. E aí, do pré, eu tive resultados muito altos, e aí eu passei direto para o segundo ano. Então, eu não passei para o primeiro ano para ser alfabetizado, eu já estava alfabetizado no pré. Então, quando eu chego no segundo ano, eu ainda estou muito bem avançando normalmente na parte didática, na parte acadêmica. Mas as professoras e a diretora da escola, eu já estava em outra escola agora, concordaram que eu não tinha maturidade para estar no segundo ano. E aí elas vieram conversar comigo e propor que eu voltasse para o primeiro ano. Eu não entendia o que estava se tratando, hoje está muito claro para mim, que para eu estar no segundo ano eu não bastava ter conhecimento. E muitas vezes nós achamos que podemos tomar posições e estar como solução para alguma coisa, promovido numa empresa, simplesmente por causa do nosso conhecimento técnico. E vou te dizer, muitas igrejas e empresas erram nisso, porque a pessoa tem um conhecimento técnico, simplesmente passa ela para aquela área, contando com que ela tenha toda a estrutura emocional, a estrutura relacional, a estrutura de administração pessoal, não é nem a administração da área que ela vai trabalhar, e às vezes ela não tem. Então, talvez a gente force, em alguns momentos, sair do pré e para o segundo ano. E isso traz frustração para a gente e para as outras pessoas. Na igreja, por exemplo, as pessoas sempre querem oportunidade, estão sempre pedindo, pastor, me deixa tocar, me deixa pregar, me deixa liderar um grupo, e eu sei fazer isso, na outra igreja eu fazia, e a nossa resposta é sempre a mesma, fala assim, continue caminhando com a gente, porque é o tempo que vai mostrar para você e para a gente a condição que você realmente tem para isso. Porque não é só conhecimento técnico, não é só fazer na parte prática. Nós precisamos ver na pessoa esse amadurecimento, porque ela vai enfrentar desafios durante a jornada que ela não está pronta. E aí nós podemos nos machucar quando a gente não está pronto fazendo algo. E além disso, a gente pode machucar outras pessoas. E a gente precisa realmente de experiências ruins. Então, estou tentando contextualizar algo aqui para ficar claro para todos nós o que nós precisamos fazer, qual o caminho, onde a gente precisa chegar. Um ministro, por exemplo, ele precisa ter experiências ruins. Ele precisa ter dias ruins. É estranho dizer isso, né? Mas se você olhar a Bíblia, todos os homens e mulheres de Deus tiveram dias ruins e talvez dias terríveis, até Jesus Cristo. Nem todos os dias são unicórnios na nossa vida. A gente fica buscando aqueles dias unicórnio, todo dia uma uau, uau, e não é assim. Porque esses dias unicórnios, eles não trazem amadurecimento verdadeiro. Na carreira é a mesma coisa. O que faz de um marinheiro, de um velejador, um bom velejador, é aprender a mudança dos ventos e ajustar as velas dele.
é aprender os novos caminhos, as dificuldades que ele tem durante esse processo da viagem dele, os ajustes que precisam ser feitos. É isso que é amadurecimento. Talvez a gente leia um livro sobre velejar e encare o mar. Com certeza, nos primeiros desafios, ou a gente desiste ou a gente sucumbe. A gente morre ali. E Deus não tem esse plano para a gente, que a gente falhe, que a gente morra. Então, eu passei por grandes desafios na minha vida. Eu passei por grandes desafios financeiros, grandes mesmo, dificuldades absurdas, em que fomos sustentados por Deus de forma milagrosa. E algumas histórias eu já contei para vocês aqui. Eu já passei por dificuldades nos relacionamentos familiares e relacionamentos com amigos, com pessoas da igreja, relacionamentos muito difíceis, coisas que eu tive de superar. E eu venho aprendendo. Estava contando para a Gra agora sobre uma pessoa muito difícil, que eu tenho me relacionado muito, que eu tenho aprendido a dar limites sem crise, sem briga, sem discussão. Porque simplesmente, olha, isso, até aqui eu aceito, daqui para cá não. Então você precisa decidir se você quer caminhar comigo. E desafios de saúde. Então, na minha vida, eu tive acidentes, né, graves, eu tive uma infecção hospitalar gravíssima, que eu estava praticamente morto. E isso trouxe amadurecimento. Então, quando eu vejo alguém hoje com infecção hospitalar, num hospital com coisas muito graves, eu sei que ela pode ser curada, porque eu fui curado de forma milagrosa. Deus falou como eu seria curado, antes até de eu ser curado. Então, essas experiências, elas precisam trazer para a gente musculatura, força, e não depressão e histórias negativas que às vezes a gente conta. Sabe aquelas pessoas que a gente encontra e, como é que tá a vida? Isso eu não te conto, menina, a fulana teve uma... E aí ela começa a contar só desgraça. Essas histórias, elas devem ser contadas, mas com o objetivo de trazer desenvolvimento e amadurecimento. Por quê? Porque Deus nunca dá o que a gente quer. Deus dá o que a gente precisa. E dentro desses processos, Deus vem suprindo as nossas necessidades. E Deus sempre vai usar algo que a gente está passando como um trampolim para o next level, como um trampolim para a próxima fase. Deus vai usar o que você está passando hoje, o que você passou ontem, para essa fase que estamos passando essa semana de ir para uma nova fronteira. Então, isso que você tem abominado, que você tem ficado bravo, chateado, isso é uma plataforma, um ambiente de desenvolvimento, um laboratório para te levar para a próxima conquista, para as fronteiras que você deseja, que estão no seu coração, que Deus já colocou no seu coração. Então, não despreze essas coisas, como não devemos desprezar os pequenos princípios, não devemos desprezar o que Deus tem de positivo dentro de experiências negativas na nossa vida. Eu e a Gra temos conversado muito sobre essa questão de novos níveis na nossa vida. E há algum tempo, anos atrás, quando a gente conversava, ela falava de conquistas que estavam no coração dela. E o que vinha para mim era assim, faltam 10 anos, Gra. Não, mas não pode. Fulano conquistou com tantos anos, Beltrano conquistou com tantos anos. É possível conquistar. Eu falei, é possível. Sim, eu acho mesmo que é possível. Mas eu sinto que nós precisamos de um amadurecimento emocional, administrativo, relacional, espiritual, para chegar nesse nível. E eu vejo assim que a gente vai levar uns 10 anos. E tem acontecido, e esse período tem corrido, e a gente tem conquistado já parte das coisas que a gente sonhava, em todos os sentidos. Deus tem dado autoridade para a gente operar em áreas que a gente não operava, baseado no conhecimento, no amadurecimento que a gente teve. E está muito claro que Ele quer que a gente vá além, como Ele quer que você vá além. O problema é que nós, às vezes, nos comparamos demais com os outros, e aí a gente não chega onde a gente gostaria. E toda vez que você vê algo em alguém, ou alguma capacidade em alguém que você gostaria de ter, isso não é um objeto de inveja, mas isso precisa ser um objeto de referência para novos alvos para você. Chris Valentin diz que o sonho dele era ter ele nunca sonhou em ter um Corvette, mas um dia ele é mecânico, estava consertando um Corvette. Ele falou, eu de repente falei, esse é um sonho da minha vida.
Hoje ele tem um Corvette. Mas não é porque ele queria ter o carro que a pessoa queria ter, é porque Deus levou ele a desejar coisas maiores. E Deus não te fez para coisas pequenas no sentido de avanço de conhecimento, de conquistas. Deus não te fez isso. Talvez o que está no teu coração é ter uma vida simples, muito bom, mas Ele não te fez para ter uma vida simples e medíocre, no sentido de conhecimento, de uma pessoa com capacidade de ajudar outras pessoas. E talvez Deus tenha te feito, como faz a maioria das pessoas, para grandes conquistas naturais também, emocionais. E aí eu deixo esse desafio. O que é que você já tem sonhado? O que você tem buscado como novas referências, novas conquistas? O que tem me sustentado permanecer? Eu falei de 10 anos aí, mas eu poderia falar de mais décadas do que de uma só. O que tem me sustentado? A confiança que eu venho adquirindo em Deus. Porque a gente vai entrando numa jornada e cada vez mais, além da gente entender mais a gente, entender mais os planos, entender os objetivos, como tudo funciona, a gente começa a confiar mais em Deus. E isso vem acontecendo comigo. É uma caminhada que um passa a confiar mais no outro. Um passa a entender mais o outro. Eu não eu não sofro se vejo alguém tendo mais sucesso que eu num tempo mais rápido. Por quê? Porque essa confiança que eu tenho adquirido com ele, através dele, dessas experiências, estão me sustentando e ir para o próximo nível, olhando para mim, para as minhas conquistas, porque Deus tem preparado para mim, né? Às vezes a gente pega, por exemplo, um livro. Vamos pegar um livro, eu vou resolver um problema. Eu tenho um problema de família, eu leio um livro. Eu tenho um problema financeiro, eu leio um livro. Eu tenho um problema de autoestima, eu leio um livro. Eu tenho um problema teológico, uma dúvida, eu leio um livro. E não é disso que eu estou falando. Às vezes você vai resolver questões pontuais. O que eu estou falando é uma jornada maior, uma maratona mesmo. É a grande história da sua vida. E você vai precisar passar por essas experiências. A Bíblia não vai chamar isso de experiências, tá? Salmo 7:9 diz assim: Deus prova os corações, as emoções e os pensamentos. Deus prova os corações, as emoções e os pensamentos. A Bíblia está dizendo que Deus prova aquilo que a gente é, o que está dentro da gente. Deus prova a gente. Deus te prova. O que é prova? Passar por um teste. Deus vai lá e avalia como está indo. A gente se engana dizendo, mas Deus é bom. Deus é bom, por isso que Ele nos prova. E por que Ele nos prova? Porque Ele tem esse direito, porque nossas vidas são deles. Se você decidiu que Ele é Senhor da sua vida, Ele vai fazer isso. Ele vai te manter em prova, em teste para a próxima fase. Você está em teste. Você está sendo provado. Ele quer mostrar também que se nós resistiremos às pressões. Mostrar para quem? Mostrar para nós. Mostrar para quê? Para que ele quer mostrar para nós? Para provar para a gente que a gente teve oportunidade. Sabe por quê? Porque senão vai chegar no dia final e a gente vai falar assim, Deus, você não me deu, eu não pude fazer, porque Deus não vai te impedir de passar pela experiência para que no último dia você não fale, eu queria, mas você não me deixou. Ele deixa e ele tem passado a gente por esses testes. E como a gente às vezes não passa, a gente não vai poder negar que ele nos deu oportunidade. Então, Deuteronômio, capítulo 8, que é para mim um dos capítulos mais importantes, que mais ensinam sobre nós na Bíblia. No verso 15 diz assim: ele vai estar falando com o povo que ele tirou do Egito e estava atravessando o deserto, tá? Que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de terra seca e que não havia água e tirou água para ti da rocha. Então, ele tirou você do Egito e ele vem passando pelo deserto com você e nesse deserto ele te guia, tá falando. E aí no verso 16 diz assim, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheceram para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem.
Então, ele passa por uma experiência, esse povo passa por uma experiência para poder ser humilhado, no sentido de levar da condição deles mesmos, deles se enxergarem e serem provados. E aí continua verso 17. E fazer-te bem, né? E verso 17. E digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu esse poder. Para que você não se soberbeça e que você não confie em você mesmo. E aí continua o verso 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que ele é que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Então eu te levei no deserto para te mostrar quem você era e para te mostrar quem te sustenta. Então, qual é o motivo de Deus nos levar ao deserto, às provas, aos testes que Ele coloca na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, no nosso corpo, no nosso... Para que Ele leva a gente a esses testes? Para que a gente não confie que é a gente que sustenta. O primeiro motivo. O segundo, para que a gente tenha certeza daquilo que a gente é capaz ou não de fazer. Porque vai chegar num dia final, Deus não vai precisar pegar uma lista de tarefas que nós não cumprimos. Não existe isso na Bíblia, tá? Uma lista de tarefas, ó, você não fez isso, você... Não, na verdade, isso já está consciente em mim. O teste final lá, no dia final, a lista que ele vai pegar para a gente é aquilo que a gente fez, realizou, porque nós receberemos galardões por isso. Porque você está salvo. Para que você vai ser julgado por aquilo que você não fez? Então, a lista é essa. Mas eu, em mim, tenho a lista daquilo que eu não fiz. Eu tenho consciência do que eu não fiz. Eu tenho consciência do que eu não assumi, que eu não fui responsável. Então, todo cristão, ele vai ter dias maus, e um dos grandes motivos é para mostrar para nós o que tem no nosso coração. Para mostrar para nós o que tem em nós de valor. Para mostrar para nós o que é ouro e o que é produto corrompido dentro da gente. Jeremias 11:20 diz: o Senhor prova coração e mente. O Senhor prova coração e mente. O Senhor prova as nossas intenções. E algumas mudanças no mundo não estão acontecendo, sabe por quê? Porque o mundo não vê evidências em nós. Nós seremos 120 milhões de evangélicos em pouco tempo no Brasil, segundo o IBGE. E o mundo não tem visto evidência, por isso que o mundo ainda não tem crido. Hoje é um dia de decisão para a nova fronteira que você tem que ir. Aquela que você vai falar, Senhor, pode me testar, eu vou parar de reclamar e eu vou para os novos avanços, para as áreas que o Senhor tem me dado como objetivo. Eu vou ser luz nesse mundo. Eu vou ser referência e eu vou ser a evidência da tua glória aqui na terra. A gente tem que ir para o final agora. Eu quero só abrir um texto aqui rapidinho, que diz assim, 2 Coríntios 3:18. Esse texto é para que a gente pense que a gente não pode ser esse ioiô cristão. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ok? 2 Coríntios 3:18 diz, e todos nós que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estando sendo transformados, é essa a proposta do Senhor, para a gente ser transformados. Para isso eu preciso lançar fora todo o ensino que não vem das Escrituras, lançar fora tudo aquilo que a minha mente está produzindo para que eu me proteja, lançar fora tudo aquilo que eu tenho usado como anestésico, tenho me enganado, tipo assim, agora eu preciso de um tempo para mim. Não, você precisa de um tempo para se descobrir nele, invista mais nisso. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Lembra que a gente começou essa semana falando disso, falando que nós vamos para novos horizontes, não é só de finanças, porque isso vai acontecer na sua vida, não é só o seu relacionamento, não é só a sua saúde, não é só a parte intelectual só, mas da glória do Senhor crescendo em você. E o mundo vendo isso, a qual vem do Senhor, que é Deuteronômio 8, ok? Tudo vem dele, é ele que nos sustenta, é ele que nos leva às provas para mostrar que é ele que nos sustentou, que é o Espírito.
Então, eu quero te abençoar agora, com um espírito de ousadia e de humilhação, que nós sejamos humildes ao ponto de aceitar as provas que estamos recebendo, porque Ele é o nosso Senhor. Entender que é Ele que nos capacita e que é Ele que nos leva a esses novos desafios. Mas eu preciso tomar essa decisão. Que você tenha a coragem de tomar essa decisão hoje. E entenda que o Senhor é aquele que tem te transformado. Ele tem te pego pela mão. Ele tem te passado pelo vale da sombra da morte. Em cada luta que você está tendo, com pessoas no hospital, com pessoas ameaçadas de doença, com a falta de recurso financeiro, com qualquer área que tem faltado e tem sido uma ameaça para a sua vida, que você entenda que o Senhor vai te tratar disso, mas Ele vai te fortalecer para que a glória dele seja vista por todos nessa terra, por todos da sua família, pelas pessoas da sua empresa. Em nome de Jesus, eu te abençoo como aqueles que avançam. Em nome de Jesus, seja corajoso. Amém? Deus te abençoe, gente. Pessoal do Instagram aí, obrigado, viu, pela presença de vocês. Se tem algum motivo de oração, Isa, eu não vi aí. Ó, o Jânio tá aí, o Felipe. Sejam bem-vindos, viu? Aqui no chat não, pastor. No chat não, aqui no Instagram acho que não. Tem alguns comentários do Jefferson, relacionamento com Deus. Amém, gente. Deus abençoe vocês. Eu senti falta de uma galera aqui no Ô, coisa. pastor, orar pelo pai do Rafa, né?